Segundo o levantamento do Datafolha do ano de 2023, cerca de 67% dos brasileiros não tinham nenhuma reserva financeira e apenas 6% afirmaram ter um dinheiro poupado que garanta o mesmo padrão de vida por mais de um ano. E é aqui que vemos a falta de educação financeira no nosso país. A maioria das pessoas vive naquela famosa corrida dos ratos, de trabalhar simplesmente para pagar contas, para assim receber no outro mês e repetir o mesmo processo por meses, ou até mesmo anos, ou até para a vida inteira. Nunca poupando nada para uma reserva de emergência ou para investir para aposentadoria, por exemplo. E justamente por não terem essa reserva de emergência, que muitas pessoas entram em mais dívidas no cartão de crédito. Porque se você vive para ter sua renda alinhada com seus gastos, é fato que uma hora ou outra vai acabar entrando em dívidas. Porque veja só, se você ganha R$3.000 por mês e sempre gasta R$3.000 todo mês, com casa, alimentação, transporte e lazer, se algum mês o carro der problema, ou quebrar o chuveiro de casa, ou até mesmo acontecer algum imprevisto que não estava no seu orçamento do dia a dia, vai ser necessário usar de meios como cartão de crédito ou empréstimos para conseguir arcar com emergências como essas, nessas situações que você precisa do dinheiro na hora. E todos nós sabemos que imprevistos acontecem e acontecem até com uma frequência alta, né? Às vezes, imprevistos pequenos somados já levam a pessoa a ficar com gastos acima do normal no cartão, ficando assim em uma situação embaraçosa para pagar a fatura do cartão no próximo mês, por exemplo. Que com o passar do tempo, pode começar a ter que parcelar a fatura do cartão, virando aquela bola de neve de dívidas e para sair disso é muito mais difícil. Então, tudo isso poderia ser resolvido justamente tendo a mentalidade de gastar menos do que ganhar. Essa eu costumo dizer que é a frase do canal. Nunca gaste tudo que você ganhar. Cara, a educação financeira começa aqui. Parece algo besta, mas se você tiver sempre a mentalidade que você nunca deve gastar tudo que ganhar, sempre vai separar uma parcela para se pagar e vai aumentar suas reservas financeiras e investimentos. A ideia primordial aqui é essa. E não importa quanto você ganhe. Se hoje você está ganhando muito pouco e a situação está apertada com as contas, comece poupando nem que seja R$20 ou R$50 por mês. Mas comece. Financeiramente, poupar R$50 não vai fazer diferença. Mas psicologicamente vai fazer muita diferença, pois você vai estar criando um hábito. O hábito de sempre poupar uma parcela para investir, para se pagar em primeiro lugar. E assim com o tempo, é claro, você vai aumentando essa quantia. Se você hoje está em dívidas, comece poupando o máximo que você conseguir para ir quitando as dívidas uma por uma, começando das menores para as maiores, assim como diz Dave Ramsey. Bom, eu tenho um vídeo que fala bem mais detalhadamente sobre isso, eu vou deixar aqui em cima, beleza? Mas bom, agora que você entendeu que nunca deve gastar tudo que ganhar, e principalmente nunca gastar mais do que ganhar, precisamos saber quanto devemos poupar da nossa renda todo mês. Bom, de acordo com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, todos nós devemos nos pagar em primeiro lugar. Ou seja, não espere acabar o mês para ver se vai sobrar dinheiro. Já separe aquela porcentagem que vai poupar logo que receber seu salário. Cara, depois que você fizer disso um hábito, não tem quem te pare, porque já vai ser parte da sua rotina sempre que receber qualquer dinheiro, já separar uma parcela para se pagar. E além disso, no livro fala também que devemos poupar no mínimo 10% de tudo que ganhamos para investir. Então se você ganha R$2.000, tente poupar para investir pelo menos R$200. Muitas vezes é difícil até mesmo pagar as contas do dia a dia. Mas foi como eu falei, se você está bem apertado com contas hoje, tente poupar nem que seja R$20 no começo, só para ir criando esse hábito. Você vai ver que com o tempo isso vai se tornando rotina e você passará a conseguir poupar mais, tanto por gastar menos, quanto também por procurar ganhar mais. Eu dei o exemplo de quem ganha R$2.000 por mês, mas cada um tem uma realidade. Você pode estar ganhando um salário mínimo, pode estar ganhando R$3.000, R$5.000 e por aí vai. Porém, para abranger um número maior de pessoas, usarei como parâmetro para esse vídeo uma faixa salarial para cada idade, beleza? Então vamos para o foco principal aqui. Quanto você deveria ter investido de acordo com a sua idade atual? Primeiro, para deixar bem claro, esse vídeo é apenas para ter uma ideia de quanto deveria ter em média em cada fase da vida, beleza? Isso tudo com foco na aposentadoria. Até porque cada um tem uma vida, cada um tem uma realidade. Então espero que você entenda que o vídeo é didático para termos uma média de quanto seria o ideal para ter investido em cada fase da vida. E todos nós sabemos que a vida é dinâmica, não é linear. Hoje você pode estar abaixo da média, ganhando pouco e gastando quase tudo que ganha.
Mas no futuro pode, por exemplo, passar em um bom concurso e ter uma folga maior entre seus ganhos e seus gastos. Ou às vezes hoje alguém pode estar acima da média por ter recebido uma boa herança, mas não sabendo administrar pode perder tudo futuramente. Bom, você entendeu. A vida de ninguém vai estar resumida nesse vídeo. Então vou usar como base as idades apenas para ter uma ideia, beleza? Apenas para ter uma média. Então, dito isso, vamos lá. Se hoje você ainda é adolescente ou jovem e tem ali entre 16 a 25 anos, ainda é alguém que está começando agora a trabalhar ou tem poucos anos de experiência. Bom, eu coloquei 16 anos pois é mais ou menos a idade em que as pessoas começam a trabalhar. Seja de menor aprendiz, seja autônomo ou começando de alguma forma a ter uma fonte de renda e tendo que lidar com dinheiro. Se você, assim como eu, está nessa faixa entre 16 a 25 anos, já deve estar praticando o princípio básico da educação financeira, de nunca gastar tudo que ganhar e já procurar formar a reserva de emergência pelo menos. Bom, isso não serve apenas para essa faixa de idade, mas para todos. Mas se hoje você se encontra nessa faixa etária, e já começar a praticar educação financeira, vai ser excelente pois terá o tempo a seu favor. Assim, os juros compostos farão um grande efeito no longo prazo. Eu vou falar melhor sobre isso no decorrer do vídeo. Mas estatisticamente falando, um jovem de 16 a 25 anos ainda ganha pouco e não tem uma qualificação no mercado de trabalho. Ainda está se qualificando, investindo em estudos, fazendo faculdade e estágio, ou investindo tempo em algum negócio, ou também pode estar trabalhando nos dias de semana e final de semana fazendo extra como freelancer, ou até mesmo pode estar estudando para um concurso enquanto trabalha em algum emprego 8 horas por dia. Bom, mas em média, nessa faixa de idade, se recebe menos de 2 salários mínimos. Isso falando de forma geral, e estatisticamente. Então, se você tem um ano dos seus gastos mensais investidos, já está à frente da esmagadora maioria das pessoas da sua idade. Por exemplo, se você gasta mensalmente R$ 1.500, poupa 300 e chegar à marca de R$ 18.000, já significa ter o equivalente a um ano dos seus gastos mensais. Ou até mesmo se você mora com seus pais e tem gastos mais baixos, de por exemplo R$ 1.000 por mês, ter R$ 12.000 já significa ter um ano dos seus gastos mensais. Bom, você entendeu. Eu vou usar como parâmetro os gastos mensais porque cada um tem uma realidade, beleza? Para a realidade de alguém que ganha uma renda alta de R$ 50.000 por mês e gasta 35 mil, é completamente diferente de alguém que ganha 3 mil e gasta 2 mil, entende? Então o cálculo nesse vídeo será com base no quanto tem investido em relação aos gastos. Então tá, agora você pode estar pensando, mas aonde eu iria deixar esse dinheiro de um ano dos meus gastos mensais? E aí que tá. Se você já assistiu alguns vídeos aqui do canal, já deve ter visto sobre reserva de emergência. E devemos ter de no mínimo 6 meses dos gastos mensais em renda fixa e uma aplicação que podemos resgatar quando precisar. Eu vou até deixar o vídeo que fala melhor sobre isso aqui em cima, beleza? Assim, você pode focar em primeiro lugar em formar a reserva de emergência de pelo menos 6 meses e depois já focar em investir para o longo prazo, pensando na aposentadoria. Esse é o principal motivo para se investir. E um dos fatores determinantes para você chegar no objetivo de ter dinheiro suficiente para aposentar é justamente o tamanho da diferença entre os seus ganhos e os seus gastos. Porque se você passa a ganhar mais e consegue investir mais, mantendo os custos baixos, além de investir mais, conseguirá se aposentar mais rápido com investimentos do que alguém que tem os custos mais altos e consegue investir menos que você. Bom, se você ainda não entendeu, você vai entender melhor o que estou falando no decorrer desse vídeo. Mas o que quero que você entenda nesse primeiro momento é que se você está iniciando agora na educação financeira, comece pela reserva de emergência e depois de ter pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais, e depois de completar a reserva de emergência, já pode começar a diversificar os investimentos pensando no longo prazo, seja em investimentos de renda fixa, seja em fundos imobiliários e também ações. Inclusive, se você tem dúvidas sobre cada tipo de investimento e sobre como funciona, estou fazendo uma série de vídeos explicando sobre cada tipo, beleza? Vou deixar aqui em cima. E agora entrando para a faixa etária dos 26 a 34 anos, já é um momento da vida que a pessoa está um pouco mais encaminhada no mercado de trabalho ou no próprio negócio, tendendo a ter uma renda maior em comparação a quando tinha apenas 20 anos. Muitas vezes pode até ter mais de uma fonte de renda. É claro, isso tudo considerando que investiu nos estudos e também procurou se desenvolver de alguma forma quando estava na faixa dos 16 aos 25. Eu sei que cada um tem uma realidade e às vezes apenas depois dos 30 que você começou a ver sobre educação financeira. Mas lembre-se, nunca é tarde.
Muitos vídeos que vi por aí usam um cálculo para saber quanto deve ter poupado de acordo com a idade, de pegar a renda anual, depois multiplicar pela idade e dividir por 10. Por exemplo, uma pessoa com 25 anos que ganha R$ 1.500 por mês deveria ter investido, de acordo com esses cálculos, R$ 45 mil. Veja que por cálculos como esses não conseguimos retratar a realidade. Como que alguém que ganha R$ 1.500 por mês teria 45 mil aos 25 anos de idade? Por isso que separei por fase da vida e estatisticamente. Por isso é sempre importante procurar ganhar mais e se desenvolver de alguma forma, e não ficar sempre estagnado em um emprego que paga apenas um salário mínimo. Então, alguém por volta dos 26 aos 34 anos, já seria ideal ter algo em torno de 4 anos dos seus gastos mensais investidos. Ou seja, alguém que tem 30 anos de idade e ganha R$ 4 mil por mês, conseguindo poupar para investir R$ 1.500 e tem como gasto do mês R$ 2.500, deve ter investido cerca de R$ 120 mil para dar 4 anos de gastos mensais. Agora, alguém que ganha os mesmos 4 mil e poupa para investir R$ 500 apenas, tendo como gasto do mês R$ 3.500, deverá ter investido cerca de R$ 168 mil. Agora você entendeu que se a pessoa mantém os gastos mais baixos, consegue alcançar as quantias mais facilmente, né? Veja que quanto mais você conseguir ganhar trabalhando e manter os gastos baixos, mais rápido chegará no objetivo. Além disso, ao chegar nessa faixa de idade de 26 a 34 anos, tendo começado a investir aos 18 ou 20 anos, já será o momento que começará a ver os juros compostos fazendo efeito. São esses que geram aquele efeito de bola de neve quando investimos nosso dinheiro, recebemos o rendimento e reinvestimos esse rendimento. Por exemplo, se você investir R$ 300 e tiver um rendimento de 1% ao mês, quer dizer que vai receber R$ 3 no final do mês. Assim, já serão R$ 303 investidos. Dessa forma, no próximo mês, você investindo mais R$ 300, ficará com R$ 603. Assim, no final desse próximo mês, você terá o rendimento em cima desses R$ 603, que são os aportes que você fez do próprio bolso, mais o rendimento que recebeu no primeiro mês. Dessa forma, terá mais R$ 6,03 de rendimento, ficando assim com R$ 609,03. Sim, é muito pouco e faz quase nenhuma diferença os juros compostos nesse começo. Mas no longo prazo e investindo mensalmente, começamos a ver a diferença disso. Olha essa simulação que fiz na calculadora de juros compostos, considerando alguém que começou a investir R$ 300 por mês dos 20 anos até os 34 anos. Isso tudo considerando um retorno de 12% ao ano de uma carteira de investimentos diversificada. Veja que a linha de juros começa a ficar exponencial ali a partir do 6º ao 9º ano de investimento, justamente por conta dos juros compostos, de receber os rendimentos e reinvestir, criando essa bola de neve. E sim, investindo apenas R$ 300 não vemos tanta diferença quando comparamos com alguém que investe R$ 1.000 por mês, por exemplo. Se investirmos R$ 1.000 com rendimento de 12% ao ano e reinvestir tudo que receber de rendimento durante 14 anos, conseguiremos chegar em mais de R$ 400 mil. Isso tendo investido no total R$ 168 mil e ganhado apenas de rendimentos mais de R$ 240 mil. Esse é o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Então tá, agora se você está na faixa dos 35 aos 44 anos, já é um momento da vida em que você, tendo estudado, se qualificado e trabalhado durante a juventude e fase adulta, já está melhor financeiramente e profissionalmente. Justamente por ter uma boa experiência na área que atua ou também já ter mais de 2 fontes de renda, conseguindo assim aumentar a renda total. Então, nesse momento, já seria bom ter algo em torno de 7 anos de gastos mensais. Bom, veja que estou considerando uma idade média e uma vida linear. Muitas vezes não é exatamente assim que acontece em vários casos. Eu sei disso. Porém, estou apenas dando um exemplo de acordo com o tempo de qualificação e de trabalho. Nessa faixa etária, a pessoa já pode estar ganhando mais e, consequentemente, investindo mais se conseguiu adquirir a prática da educação financeira e da administração da renda. Se, por exemplo, ganha 6 mil por mês, gastando 4 mil e investindo 2 mil, uma quantia interessante de ter investida seria de 336 mil, dando assim 7 anos de gastos mensais. Veja que estou pegando como base alguém que gasta 4 mil reais por mês. Se você, por exemplo, está nessa faixa de idade e gasta 2 mil por mês, pode fazer os cálculos com 2 mil reais por mês. Ou seja, teria que ter 168 mil reais para dar 7 anos de gastos mensais.
Então veja que uma métrica importante também são os gastos mensais. E se você conseguir ganhar mais, criando novas fontes de renda ou se qualificando de alguma forma, consegue ter uma folga maior entre seus ganhos e seus gastos. Você vai entender melhor ainda no decorrer do vídeo porque estou usando os gastos mensais como parâmetro principal aqui do vídeo. Agora, se você hoje está na faixa etária dos 45 aos 54 anos, é muito interessante que tenha 10 anos de seus gastos mensais. Calma, não se assuste, vai fazer sentido. Esse é o momento da vida que se você começou a investir desde cedo, mesmo que tenha começado investindo pouco dos 20 anos aos 30 anos, e depois começado a investir mais a partir dos 30 anos, ao chegar nos 50 ou mais, será o momento que os juros compostos terão feito um grande trabalho por você. Isso, claro, se seguiu na maratona da educação financeira de sempre investir mensalmente e não tirou dinheiro do investimento e sempre reinvestiu. Então vamos aos cálculos. Se hoje você está nessa faixa etária e gasta mensalmente R$5.000, ter R$600.000 investidos seria muito interessante para já estar encaminhado para a aposentadoria. Calma, eu sei que pode ter muita gente nessa faixa de idade pensando, mas eu estou muito longe disso, comecei a investir há pouco tempo. Não comecei quando era jovem porque nem tinha como estudar sobre isso. E eu compreendo muito bem, mas isso eu estou pegando como base alguém que gasta R$5.000 por mês. Se você conseguir de alguma forma ganhar mais, consegue mais facilmente ter uma folga entre os ganhos e gastos se mantiver esses gastos baixos. Por exemplo, alguém que gasta R$3.000 por mês nessa faixa de idade, ter R$360.000 investidos já significaria estar bem caminhado para a aposentadoria. Veja a diferença de alguém que gasta R$5.000 para alguém que gasta R$3.000. E eu não estou falando que devemos gastar pouco para sempre e economizar em tudo. Eu falo sobre redução de gastos para você que tem entre 40 e 50 anos e ainda não tem um pé de meia para aposentadoria e quer acelerar esse processo para chegar aos 65 anos melhor financeiramente. Bom, essa fase de 45 a 54 anos seria uma etapa em que a pessoa que investiu desde os 20 anos já estaria muito mais tranquila financeiramente, justamente pelo efeito de bola de neve por ter investido por mais de 30 anos da vida. Veja pela calculadora de juros compostos alguém que investiu durante 30 anos, por exemplo, dos 20 aos 50 anos. Isso considerando investimento de R$1.000 por mês, com rendimento médio de 12% ao ano de uma carteira de investimentos diversificada. Veja que a pessoa já teria cerca de 3 milhões investidos, sendo que só saiu do bolso dela cerca de 360 mil, enquanto que 2.700.000 foi apenas de rendimento sobre rendimento. Eu estou considerando um rendimento de 12% ao ano. Eu vou deixar o link da calculadora de juros compostos aqui na descrição, caso você queira fazer sua própria simulação. E eu sei, essa não é a realidade da maioria que chegou aos 50 anos agora. Justamente porque antigamente não existia facilidade de acesso a conteúdos de educação financeira e investimentos, sendo algo bem escasso. Mas falo isso exatamente para você que ainda é jovem, que devemos investir para usar o tempo ao nosso favor. Porque começar a investir cedo é fundamental para criar esse efeito de bola de neve quando chegar na terceira idade, ou até mesmo antes disso. Então agora vamos para a faixa etária dos 55 aos 65. Eu coloquei a faixa de idade até os 65 anos, considerando que a pessoa consiga aposentar com investimentos aos 65 anos de idade, e após isso apenas usufruir dos rendimentos. Porém, em alguns casos, a pessoa pode atingir a aposentadoria financeira até antes disso. Mas bom, pelos meus cálculos aqui, alguém que tem 20 anos dos gastos mensais investidos já atingiu a aposentadoria financeira. E você vai entender o porquê. Pensa aí alguém que tem um padrão de vida de R$10.000 por mês. Se essa pessoa tem investido o valor de R$2.400.000, já consegue atingir a aposentadoria financeira mantendo os gastos mensais em R$10.000, sendo esse valor 20 anos dos seus gastos mensais. Porque olha só, digamos que a pessoa não consiga 1% de rendimento mensal, consiga apenas 0,8% de rendimento, algo bem possível de conseguir com uma carteira diversificada. Tendo essa rentabilidade, a pessoa com 2,4 milhões investidos teria de rendimento mensal algo em torno de R$19.200. Porém, para não perder para a inflação, a pessoa pode retirar 10.000 para os gastos do mês e reinvestir os 9.200 para assim preservar o poder de compra. Pois se gastar tudo, ficará pobre à medida que o tempo passa, perdendo o poder de compra para a inflação. Inclusive, se vocês querem um vídeo mais detalhado sobre inflação, comenta aqui embaixo, beleza? Mas agora, a partir de uma certa idade, já é uma escolha mais pessoal. Muitos que investiram a vida toda, ao chegar nos 70 anos, por exemplo, já começam a gastar tudo que recebe de rendimento e não reinveste mais nada.
Apenas aproveita, mesmo sabendo que está perdendo poder de compra com o tempo. Mas veja que essa é uma escolha mais pessoal. A escolha mais racional financeiramente sempre vai ser só gastar cerca de 50% dos rendimentos e reinvestir o resto. Isso, claro, quando já estiver na fase da aposentadoria financeira. Enquanto estiver no período de acumular patrimônio, é super importante investir tudo que receber de rendimento. E veja que o tamanho do patrimônio não é a métrica principal. Temos que olhar também com quanto para você é suficiente aposentar. Porque agora vamos usar o exemplo de alguém que vive com R$5.000 por mês e para ela tá de boa assim. Se essa pessoa tiver R$1.200.000 investidos, já pode se considerar aposentada financeiramente, pois já tem 20 anos de gastos mensais investidos. Dessa forma, recebendo 1% ao mês de rendimento, estaria recebendo R$12.000 por mês. Se retirar 5.000 para gastar e reinvestir os outros 7.000, ainda vai preservar o poder de compra e não vai perder para a inflação. Agora, se você quer aposentar financeiramente com um padrão de vida mais alto, de por exemplo gastar 30.000 por mês, é importante que tenha pelo menos R$7.200.000 investidos, para assim dar 20 anos de gastos mensais. Ou seja, se com um patrimônio desse você consegue fazer 1% ao mês de rendimento, teria cerca de R$72.000 por mês de renda passiva. Gastando 30.000 e reinvestindo os outros 42.000, consegue preservar o poder de compra sem perder para a inflação. Veja que tudo vai depender dos seus gastos mensais. Então entenda como administrá-lo e saiba quanto para você é suficiente aposentar. Alguns desejam ter uma aposentadoria com padrão de vida altíssimo. Para outros, uma aposentadoria de R$3.000 por mês já tá bom. Essa é uma coisa que você que vai determinar. Mas tenha em mente gastar no máximo de 50% a 60% dos rendimentos para se considerar aposentado financeiramente, beleza? Bom, como eu sempre falo, a educação financeira é uma maratona, e cada um constrói de acordo com a sua própria vida. Então, não se sinta o maioral por estar acima da média que eu usei de parâmetro aqui no vídeo de hoje, e também não se sinta a pior pessoa do mundo por estar abaixo da média. Falei as médias apenas para fins didáticos e para termos uma base, beleza? É como aquela frase, espere o melhor, mas esteja sempre preparado para o pior. Ou seja, busque sempre melhorar financeiramente estando com o pé no chão e sabendo que a educação financeira é uma maratona. Num caminho a perna vai cansar, vai cair suor no olho e por aí vai. E caso você queira organizar a vida financeira, neste vídeo aqui da tela falo de forma bem didática sobre o assunto. Recomendo bastante que você veja. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.